além da pauta, começa agora. E eu estou muito feliz de estar apresentando esse podcast. Esse é o primeiro episódio de muitos e vai ser muito especial. O tema Outubro Rosa e vamos estar falando sobre a conscientização do câncer de mama. Eu estou aqui com as duas convidadas incríveis, doutora Alita, ginecologista, e Tâmia, enfermeira. Muito prazer, meninas. Muito, muito bom. Estou muito feliz de ter receber vocês aqui. E queria muito que vocês se apresentassem. Queria saber, doutora Alita, quem é a doutora Alita e por que você escolheu a sua profissão? Então, estou aqui em Minas desde quando eu vim fazer faculdade, fiz faculdade e me formei ginecologista em Minas Gerais, mas eu sou de Bragança Paulista, né? Estou aqui na verdade, pelo matrimônio, né? Meu marido veio trabalhar em Carangola e aqui estou. Então, eu sou ginecologista há mais de vamos fazer 10 anos que eu sou ginecologista, médica eu sou desde 2009, me formei em 2009. E eu escolhi a medicina porque, na verdade, quando eu era adolescente, eu fazia trabalho voluntário numa creche pública em Bragança Legal. Paulista. Uhum. E aí eu achei que eu tinha que ajudar aquelas crianças. Uhum. E, na verdade, eu achei que eu queria ser pediatra, então. Né? Desde adolescente? Desde adolescente eu fazia. Aí eu achava que eu tinha que fazer serviço social, porque eu não me achava capaz de ser médica. Na verdade, meus pais não fizeram faculdade, meus irmãos não fizeram faculdade, meus avós não fizeram faculdade. E aí eu achei que eu não tinha capacidade para ser médica. Mas aí, graças a Deus, por incentivo do meu avô materno, principalmente, eu fiz e passei. Que bom. E hoje em dia eu sou médica, mas foi nesse intuito, assim, de que eu precisava fazer alguma coisa, ajudar. No meio da faculdade eu troquei, né? Fui para ginecologia e obstetrícia, porque eu achava que colocar vida no mundo era maravilhoso. Só que depois você descobre que o buraco é mais embaixo, né? A obstetrícia demanda de muita disponibilidade. E então, desde que eu virei mãe, eu abandonei a obstetrícia. Agora eu só geralmente auxilio alguns colegas que me pedem, mas eu estou exclusivamente agora na ginecologia e trabalho aqui em Espera Feliz e em Carangola, onde é o meu consultório mesmo. Que bacana. E você, Tâmia? Quem é Tâmia? Então, Por que você escolheu ser enfermeira? É uma profissão linda, né? Que é onde você serve o outro também. Na verdade, eu não escolhi a minha profissão, né? É a minha profissão que me escolheu. Eu terminei o ensino médio, comecei uma faculdade de administração. Nada a ver. Tem Nada a ver. E não me encontrei, né? Ali. Então, parei. Depois eu fui embora para uma cidade vizinha. Comecei uma faculdade de farmácia, que era o que eu sempre queria fazer. Gostaria de fazer farmácia, foi meu sonho. Mas não adaptei. Fora. Senti muita falta da minha família, né? Pai e mãe sempre passando a mão na cabeça ali. Então, eu senti falta. Voltei para minha cidade e o que tinha mais próximo que a gente conseguia ir, voltar, né? No transporte seria enfermagem. Então, comecei a fazer. Vou começar a fazer enfermagem e assim que abrir farmácia, eu troco. Aí, com 6 meses de enfermagem, começou o curso de farmácia e eu não quis mais trocar. Então, eu falo que eu não escolhi enfermagem, a enfermagem que me escolheu. Legal. Porque aí dali eu continuei. Tem a vocação, né? Não tem como você fugir, né? Dali eu continuei até terminar o curso e assim que eu terminei eu já comecei a trabalhar. Eu já trabalhava no hospital da minha cidade, né? Eu sou de Santa Margarida. Na cidade aqui perto. Isso, aqui perto. Estou aqui há 10 anos. E depois que eu terminei, eu já passei, né? Trabalhava na administração do hospital e passei a ser enfermeira e de lá eu continuei. Então, já tentei voltar para minha cidade algumas vezes, já tentei sair da enfermagem algumas vezes, mas hoje em dia, com uma conversa com Deus, né? Eu vi que a vocação minha, o meu, como diz, o meu propósito aqui é ajudar o próximo. Então, Nossa, assim, muito bonito. aí eu falei, não, né? Não vou sair, vou continuar. Eu tô aqui para isso, né? Deus me colocou aqui. E durante esse tempo eu tenho 15 anos de profissão. Nossa. Eu formei em 2009 também. E já trabalhei, a maioria urgência e emergência, que eu trabalho era hospitalar. Trabalhei atualmente no SAMU. E hoje eu tô no pronto-socorro de Espera Feliz. Não é assim, é uma história, né? Não escolhi a profissão que me escolheu. É muito bonito isso, ver, né, que Área da algumas pessoas saúde é realmente assim, têm né? uma vocação para isso, porque não é para qualquer um, né? Essa área da saúde. Não é para qualquer
Não é mesmo. É a questão da disponibilidade, né? Que a gente tem que ter muito, e a gente tem que se doar, às vezes a gente deixa de olhar a gente mesmo para olhar o próximo, né? E às vezes, muitas das vezes não é bem reconhecida, né? A grande maioria das vezes. É verdade. Gente, o câncer de mama, ele é a segunda maior causa de morte no Brasil, perdendo apenas para as doenças cardiovasculares. Então, é legal esse bate-papo nosso aqui. A doutora estava falando ali com a gente, né, que você não perde nenhuma programação, né, na época de Outubro Rosa. Então, é importante. E, doutora, qual é a idade ideal para a gente começar a se cuidar, começar aí as consultas ginecológicas? E qual é a idade ideal também? Existe essa idade ideal para a gente fazer a mamografia? Eu mesma nunca fiz até hoje. Sim, sim. Então, na verdade, o que a gente orienta as mães é que quando a menina tem a primeira menstruação, ela já comece a frequentar o ginecologista, né? Pra gente já começar as orientações. Na verdade, geralmente uns 2 anos antes da primeira menstruação, a menina já começa a ter desenvolvimento da mama, já começa a ter desenvolvimento da vulva, da vagina, do corpo, né? E aí, nesse período, já é legal uma avaliação do ginecologista, principalmente se vier essa primeira menstruação com algum sintoma, e às vezes é interessante a gente orientar sobre a higiene, a gente orientar sobre o autocuidado, né? Então, assim, ela já começa, uns 2 anos antes, já começa a ter, às vezes, um suorzinho, um cheirinho embaixo do braço, uma coisinha assim. Então, na verdade, quando ela começa a produzir hormônio, já é o ginecologista que está cuidando, né? Com relação ao câncer de mama, o que a gente preconiza, né? Infelizmente, o SUS, né, que é o que a gente adota no Brasil, ele preconiza a mamografia apenas a partir dos 50 anos, que é, na verdade, a faixa etária de risco para o câncer de mama. Sim. Na Sociedade Brasileira de Mastologia, não. Pela Sociedade Brasileira de Mastologia, todas as mulheres deveriam fazer mamografia a partir dos 40 anos. Se você tem um parente de primeiro grau que teve câncer de mama antes dos 40 anos ou em idade precoce, é importante que essa pessoa comece o rastreio antes. Geralmente a gente pede para que 5 anos antes. Sim. Então, por exemplo, se sua mãe teve câncer de mama aos 40 anos, aos 35 você já tem que começar a fazer esse rastreio, né? Sim. Então, a gente preconiza que, enquanto não há o rastreio de mamografia, de ultrassom, a gente faça o autoexame das mamas. Então, essa conscientização de você se olhar no espelho, se tocar pelo menos uma vez por mês, é interessante que a gente já oriente as nossas adolescentes, já começar esse autoconhecimento. Conhecer a própria mama desde a adolescência, né? Sim. E a gente sabe que existe uma predisposição a algumas pessoas a terem, né, a desenvolverem as células cancerígenas, mas eu entendo, né, que com certeza uma vida saudável, uma alimentação saudável, estilo de vida, né, saudável, diminui essa chance, não é verdade? Sim, na verdade, apenas de 5 a 10% dos cânceres de mama são de fato hereditários, né? A gente não fala genético porque todo câncer tem origem genética. Todo câncer vem de uma mutação genética, na verdade. Mas os cânceres hereditários, principalmente causados pela supressão, né, do BRCA1, BRCA2 e P53, são 5 a 10% apenas. Então, esse mito de que, assim, eu só preciso preocupar com a mama se eu tiver alguém na família com câncer de mama é mentira, né? Porque a incidência, de fato, de mutação hereditária, genética, já vem dos familiares mais baixa, né? Então, assim, toda mulher deveria... manter um hábito saudável realmente faz toda a diferença, sim, né? Sim. Na verdade, a neoplasia de mama é a segunda maior causa de câncer, como você falou, no Brasil, né? Perde para doença cardiovascular, mas o câncer de mama é o câncer mais comum em mulheres. E é o que mais mata mulheres. Então, uma em cada... Lembrando que também causa em homens também, né? É 1% só. Mas ser homem... É muita vantagem, né? É isso, né? 1% só. É um fator de risco importante. Então, se aquela mulher tem um parente homem com câncer de mama, ela com certeza tem mais risco de ter câncer. Mas uma em cada 8 mulheres vai ter câncer de mama. A incidência é altíssima. Então, tá vendo como é importante a gente falar sobre isso? Porque
a gente acaba deixando um pouco de lado, né? A gente mesmo, a nossa saúde, a gente tem que estar de olho sempre. Então, você acha que essa campanha, que inclusive é mundial, né? Ela faz diferença mesmo na atitude das mulheres em relação à prevenção? Sim, com certeza, né? Uhum. O Outubro Rosa, ele foi criado, né? Com essa intenção da conscientização, né? E o que a doutora Alita falou no início. Sim. Então, todo convite do Outubro Rosa, eu tô lá. Eu tô participando, né, doutora? Foi as palavras dela. Sim. E é muito bom, porque tem muita gente que deixa, né, passar. Eu estava até escutando, né, alguns testemunhos, algumas, né, que a gente vai se preparando, Sim. né, para ter um conhecimento. Eu que sou da urgência e emergência, tenho pouco conhecimento, Sim. né? E aí eu ouvi falar que você faz a sua revisão no carro, então você tira que você tem que fazer a sua revisão em você, né? Sim. E fazer os exames, né? Super Procurar, importante. né? Se tocar, ver como que tá, né? Se tá tudo ok. Porque o diagnóstico precoce, né? Ele ajuda muito. E a gente conhece, hoje eu escutei a doutora falando de uma faixa etária que para mim não tinha, 24 anos. Sim. A mais nova que eu já vi, que eu também já achei assim muito, 29 anos. Né? Não, eu já tive paciente de 21 anos com câncer de mama. Não tem idade. Não tem. Então, assim, as campanhas para conscientizar mesmo, importante falar, o Ministério preconiza 50, 69, mas não tem idade. Sim. Não. Então, a gente tem que aproveitar essas campanhas da conscientização, quanto começou ali na idade que já é o ideal, se tocar, fazer, né? Se conhecer. Sim. Se conhecer. O autoexame para ver, né? Não, tá tudo ok, não tá, tem algo diferente, vamos ver o que é, né? E o marketing hoje em dia é tudo, né? É Marketing hoje em dia é tudo. Então, tem propaganda, né? E tem os podcasts, tem as caminhadas, isso é muito importante. Sim. Outra coisa que eu acho muito importante também é a acessibilidade, né? Porque tem gente que trabalha o dia todo e não tem como ir no horário de trabalho, né? Sim. Tem lugar que você não consegue sair, às vezes você vai fornecer um atestado, mas não aceita. E nessas campanhas, assim, né? Tem um costume de ter horários estendidos. Sábados, domingos. Sábados, domingos, isso é muito importante. E a gente também tem a questão, que não é o nosso caso aqui na nossa área, mas de muitos lugares, muitas cidades, as pessoas não têm mesmo acesso, né? Às vezes até é quase impossível conseguir uma mamografia, que é uma coisa básica. E aqui em Espera Feliz até disponibiliza muito. Aqui sim, aqui a nossa região é muito. maravilhosa. Graças a Deus a gente tem acesso aos exames, tem também a Fundação Cristiano Varela ali, que é referência em tratamento, a gente tem isso, mas tem esse problema, né, no Brasil. Existem muitos lugares que é difícil a mulher conseguir. A gente vai na fundação mesmo e você vê gente de todo lugar do Brasil. Sim. Né? E a gente pensa assim, é só próximo aqui a gente, mas não. Não. Porque próximo deles lá não tem o que a gente tem aqui, que é próximo da gente. Que era pra ter, né? É complicado. E, doutora, eu sei que muita gente já sabe, mas muita gente ainda não. Como é que a gente faz o autoexame? Você pode ensinar pra gente? Sim. Assim, é importante antes de qualquer coisa, porque eu acredito que gera um pânico. Eu tenho muitas pacientes que na hora que eu vou examinar a mama, falam assim, não, doutora, eu não toco, porque eu tenho medo de encontrar alguma coisa e ficar nervosa. Então, é importante falar que, assim, apenas 10% das lesões que a gente realmente palpa na mama são, de fato, câncer. Sim. A maioria das lesões de mama são benignas. E é importante falar isso porque gera toda uma... Dá um susto, né? Eu vou fazer vou fazer e aí se eu achar alguma coisa, o que é? Só 10% é de verdade alguma coisa importante. Sim. Mas como que a gente faz? Geralmente a gente faz depois do período menstrual, de 3 a 5 dias após o período menstrual, você fica nua, olhando para o espelho. E aí você olha para o espelho e olha a sua mama. Sim. Você olha o mamilo, você vê se tem algum abaulamento, alguma retração. Você vê a sua mama. É comum, muito comum, que uma mama seja diferente da outra. Sim. Isso é normal. Às vezes a gente recebe pacientes mais jovens, assim, principalmente adolescentes. Doutora, a mama esquerda tá maior que a direita, uma tá para um lado, outra tá para o outro. É normal. É comum que seja uma diferente da outra, né? E aí a gente vai palpar, a gente vai olhar e vai dividir geralmente a mama em 4 quadrantes, e aí a gente coloca a mão atrás da cabeça e faz a palpação de um quadrante, do segundo quadrante, do terceiro e do quarto quadrante. E aí a gente examina e olha para ver se acha alguma coisa. Algum nódulo, alguma coisa assim.
O que a gente fala também é que se tiver alguma retração do mamilo ou alguma saída de secreção, principalmente sanguinolenta, é um fator de risco para câncer de mama. E também, se a gente palpa alguma coisa diferente na axila, algum nódulo na axila, eles chamam de língua, né? Um linfonodo estranho, diferente, endurecido, também é importante que a gente veja. Então, por que a gente fala, então, desde essa conscientização, desde a adolescência até o final? Porque a mulher que palpa a própria mama todo mês, ela vai perceber se tem alguma coisa diferente. Vai perceber se tem alguma mudança na pele, porque existem os carcinomas inflamatórios, né? Os carcinomas, aquela doença de Paget, que é um câncer e que é uma casca de... a pele fica casca de laranja, que a gente fala, né? Que fica toda enrugadinha, assim, o mamilo inverte. Então, assim, se você olha para sua mama todo mês, você vai perceber se ela tá mudando, se ela tá diferente, enfim, né? Mas é por isso que a gente fala que é tão importante que a mulher se palpe. Eu entendo, e é comum que as mulheres, às vezes, tenham um tal pânico, um certo pânico de se tocar, mas não existe melhor prevenção, né, do que você se conhecer. Verdade. Então, qual o maior desafio você acha que uma mulher que recebe esse diagnóstico enfrenta hoje? Eu acho que é a falta de conhecimento, assim, né? Não entender o que é a doença, o que é o câncer de mama. E aí a palavra de câncer já é, assim, sofrido pra gente, né? Eu passei na minha família com meu irmão novo, né? Ele teve um diagnóstico de câncer. E aí, assim, muito assustador. Meu avô faleceu com essa doença. E aí meu irmão, graças a Deus, tratou, né? Foi curado e tudo, mas dói quando a gente recebe. Então eu acho assim que a falta de conhecimento da pessoa, porque tratamento, né, a doutora, né, vai saber explicar mais que eu, mas tem ali, né, a cirurgia, tem a químio, tem a rádio, depende muito, não é todos, né, doutora, que faz, depende né, do estágio. E eu acho que esse é o maior desafio. E depois vem, assim, o medo, a insegurança do que te espera, né? O que me espera, como que vai ser, né? Será que eu vou sobreviver a tudo isso? Será que eu vou conseguir passar por tudo, né? E por pra tudo mulher isso? ainda tem aquela questão né? de repente, né, perder a autoestima e aí as consequências do tratamento, que é a queda de cabelo, tudo isso. Então eu acho que são os maiores desafios, né? Quando você passa dessa fase aí do tratamento, aí você traz a consequência que é a autoestima, né? Será que eu vou continuar, né, bonita? Será que alguém vai me achar bela, né? E a verdade é que existe muito divórcio após muitos homens abandonam as mulheres. Muitos homens. Muitos homens abandonam as mulheres após esse diagnóstico. Porque passar pelo tratamento, passar por todo esse processo de quimioterapia, radioterapia, retirada da mama, é um processo muito depressivo. Né? Nossa, muito então, delicado. Então tem muitos homens que abandonam as esposas por causa disso. Então, e assim, eu percebo que quando a gente dá esse diagnóstico, olha, pode ser que você tenha um câncer, isso parece ser um câncer, a gente nunca afirma, porque o diagnóstico é realmente o histopatológico, é a biópsia que vai mostrar. Então, a gente fala que existe um exame de imagem que aquela lesão é suspeita. Mas, assim, o que eu percebo muito quando eu vou falar sobre isso é assim, mas é minha filha, mas e meus pais? E meu marido? Ela geralmente preocupa com quem está em torno. Se eu morrer, doutor, o que vai ser da minha mãe? Porque sou eu que cuido da minha mãe. A mulher, né, gente? A gente foi treinada para cuidar do outro, né? Verdade. E aí, quando a gente se parece assim, se eu faltar, quem vai cuidar de todo mundo? Na verdade, assim, eu percebo que quem que vai cuidar desse povo todo que eu cuido, né? É isso, assim, eu percebo que até nessa parte a gente está mais preocupada com o outro. E aí é muito importante a rede de apoio nisso, né? Com certeza, muito importante, demais. Porque a saúde mental, né? Nossa. E vem aí aquele abalo, né? Então a rede de apoio acho que é muito boa por isso, né? Você descansar um pouco e pensar assim, agora sou eu, né? Agora é eu que tenho que ser cuidado e não eu que tenho que cuidar do outro, né? Então, muito importante. É verdade. E doutora, qual o recado que você tem para passar para as mulheres que ainda resistem em ir às consultas ginecológicas, fazer os exames preventivos? E de quanto em quanto tempo a gente deveria? Sim. A gente tem a mamografia como padrão ouro para diagnóstico de câncer de mama, né? A gente falou aqui anteriormente sobre a questão do autoexame, mas a mamografia
é o padrão ouro, porque o nosso objetivo, o objetivo de todo ginecologista é que a gente detecte as lesões antes delas serem palpáveis. Sim. A gente só consegue palpar uma lesão na mama quando ela tem mais do que 1 centímetro. A verdade é que as mamografias, elas veem lesão antes de 1 centímetro, né? Então, existem casos, por exemplo, de pacientes que conseguem fazer o diagnóstico com 4 milímetros que não precisam nem passar pela quimioterapia. Entendi. Elas fazem somente o setor, tira o setor, irradia a mama, faz radioterapia e não precisa nem passar pelo processo da quimioterapia, que é o processo mais doloroso que eu vejo, né? Então, o diagnóstico precoce, ele promete a cura em 95% das Olha pacientes. Que importante, tá vendo? Então, assim, ainda existe muita fake news com relação à mamografia, que é a mamografia que dá o câncer, que a gente não deve fazer mamografia, enfim. Nossa. Mas, na verdade, quem salva a mulher é a mamografia. Sim. Né? Então, a gente realmente deveria fazer a mamografia aos 40 anos de idade e avaliar com o médico todo ano a sua mama, né? Palpar, se palpar, conversar, fazer o exame. Em mamas muito densas, a gente tem também o auxílio do ultrassom. Quando a gente tem dúvida, a gente tem aí agora a tomossíntese, a gente tem a ressonância, a gente tem artifícios para descobrir esse câncer, para investigar melhor essa mama. Então, assim, a questão é chegar ao médico. Se você consegue chegar ao médico, ele tem como te ajudar nessa questão da mama, né? Sim. Mas mais importante que tudo é a prevenção. Porque Sim. existem os fatores de risco que são imodificáveis, que você não consegue modificar, que, por exemplo, assim, você tem um histórico familiar de parente de primeiro grau com câncer de mama, não tem como modificar. A primeira menstruação, não tem como modificar. Tem muitas coisas que a gente não consegue modificar no câncer de mama, no fator de risco. Mas existem muitas coisas modificáveis. Sim. Então, a gente sabe que, por exemplo, assim, 50 minutos de atividade física diária previne em 30% o câncer de mama. A gente sabe que a obesidade aumenta em 50% o risco de câncer de mama. Olha A só. gente sabe que, infelizmente, os hábitos, álcool, né, de 3 a 6 taças de vinho por semana, incrementa seu risco de câncer em 30%. Então, assim, você Não vai tomar só um sabia. vinhozinho, né? A paciente fala assim pra mim, não, doutora, é só um Ontem eu vinhozinho. tomei só um vinhozinho. É só um vinhozinho. Aí ela toma um vinhozinho quinta, sexta, sábado, domingo. Aí você vai lá e, então, querida, então, meu amor, você está incrementando seu risco de câncer, né? Não só câncer, mas enfim, de outras doenças também. Então, assim, na verdade, o álcool e a obesidade, o sedentarismo é a tríade do mal, assim. A gente fala que não só câncer de mama, quanto câncer coloretal, enfim, outras coisas, síndrome metabólica. Aí sim a gente incrementa também o risco cardiovascular, que é o que mais mata no Brasil. Então, assim, na verdade, uma das coisas que eu falei, que eu estava falando com a Tami quando a gente chegou, falei assim, se alguém ouvir e entender a importância de fazer atividade física, de se alimentar bem, de não ingerir álcool, de se cuidar, eu acho que a gente está... Depois dessa eu vou sair, vou passar ali na academia, né? Já vou fazer minha ficha. Por Entenderam, meninas? Se cuidem, façam autoexame, façam todos os exames preventivos, principalmente tenham hábitos saudáveis, que é a melhor maneira da gente prevenir o câncer e outras doenças, né? Sim. É isso, gente. Olha, eu quero saber agora, além da pauta que a gente está falando aqui, importante, sobre a profissão de vocês, como vocês conciliam a profissão com a vida pessoal e a maternidade, que eu sei que vocês são mães também, como eu. É Me difícil, conta. né, doutora? A gente tem que... Mas a doutora, a gente estava falando isso. Tem que abrir mão, né, de algumas coisas, né? Aqui, eu falei, né, não sou daqui, atualmente mora só eu, meu esposo e minha menina mais nova. Uhum. A minha mais velha optou por ficar com a avó, né? Então, a gente tem, assim, uma rede de apoio de Sim. amigos, né? Eu tenho colaboradores, né, que tomam conta da minha menina, ajuda na minha casa. E o meu esposo, graças a Deus, né, também ajuda bastante. Minha menina é ali colada com ele. E a questão nossa é o que a gente falou. A gente tem que reveza, né? Um abre mão de uma Sim. coisa, para o outro a gente fala em área profissional, né? Às vezes o que está trabalhando um dia, o outro não está, para poder a gente conseguir conciliar aí com a casa, com o filho, porque sente falta, a criança sente falta da gente. Então, a gente tem que escolher ali. Inicialmente, eu estava conversando isso hoje mais cedo com uma conhecida que, assim, quando você começa a sua profissão, você ainda
abre mão de algumas coisas para você conquistar um espaço, né? Conhecimento, experiência. E para a mulher é sempre mais difícil, porque para a gente é mais cobrado tudo, né? A gente tem que cuidar da casa, a gente tem que cuidar dos filhos e de tudo mais. Aí quando chega num certo momento, né, a doutora falou, porque por ser mãe, aí a gente já vai diminuindo um pouco, né? Desacelerada. Isso, mas é isso. E você, doutora? Como é que concilia a profissão com a vida pessoal, a maternidade? Eu acho que eu não consigo conciliar muito bem. Eu acho que eu falho miseravelmente conciliar as coisas, porque na verdade sempre tem alguma coisa assim, né? Eu falo que assim, eu sou uma péssima dona de casa, eu não sei nem por onde anda. Oh, meu Deus. A vida lá em casa, não sei fazer uma pipoca, e essa é fato, né? Porque assim, eu não dou conta de tudo de verdade, assim. É como eu falei, eu me formei em ginecologista obstetra quando eu optei por ser mãe há 8, 9 anos atrás, né? Quando a gente decidiu engravidar. O meu marido falou, Alita, então ele é hemodinamicista, então ele é muito disponível. 24 horas. Como a gente falou, né? A doença que mais mata é a doença cardiovascular, e é justamente o que o meu marido trata, o infarto, né? Então, ele tá muito disponível 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, eu tive que largar a obstetrícia porque ele já era disponível demais, e quando a gente decide ter uma família, não tem como os dois saírem ao mesmo tempo, né? Verdade. E aí eu fiquei só na ginecologia, tô na ginecologia, mas é exatamente isso, assim, a gente tá falando, né, que a minha filha essa madrugada passou mal, e a gente tá aqui, e assim, a minha vontade, eu falei hoje pra minha mãe, falei assim, meu Deus, minha vontade é acordar e falar assim, eu quero ficar aqui quietinha, dormindo do lado dela o dia inteiro, mas a gente não pôde, porque a vida adulta não permite que a gente se dê ao luxo de simplesmente, não, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não posso, hoje eu vou ser mãe, hoje eu só vou cuidar da minha cria doente, não. Deixa com a babá e vai, porque é isso que é. Graças a Deus que, né, tem pessoas boas, né, ao redor da gente, que a gente pode contar com eles, né, confiar. Porque é isso, a gente estuda, eu falei isso pro meu marido, falei, a gente estuda tanto tempo, são 10 anos, faculdade, residência, e quando o filho da gente tá doente, a gente ainda tem que, não, peraí, não posso me dar o luxo, vem cá, fica, eu vou trabalhar. E é isso, a gente não consegue, mesmo sendo autônomo, a gente não consegue ainda se desvincular da profissão. Não dá. Assim, não dá, a profissão tem um peso muito grande na vida da gente. Realmente, como a gente falou no início, não é para qualquer um, não. E é um dom, é uma profissão muito linda. A área da saúde é muito dolorosa. Você servir o outro, né? Você muito dolorosa. acaba deixando de servir você, né, na sua casa. A gente não se serve, a gente serve ao outro. É verdade. Sim. E vocês que estão na área da saúde, com certeza já se depararam com situações delicadas, e teve alguma experiência que vocês passaram, assim, que marcou vocês bastante, de forma positiva ou negativa? Teve alguma coisa? Eu penso assim, são muitas, né? É um tempinho de profissão, né? E é muita coisa, são coisas marcantes, né? Cada um, assim, no seu espaço. Ontem mesmo eu me peguei nessa pergunta pensando o quê, né? E aí eu tentei, assim, pegar essas situações atuais. E eu tenho uma experiência do SAMU, que a gente veio fazer um transporte aqui em Espera Feliz mesmo, né? Eu trabalhava no SAMU de Carangola, e no suporte avançado, e a gente veio buscar uma paciente e era um abortamento espontâneo. Nossa. E ela estava com um sangramento muito intenso, e estava, assim, instável hemodinamicamente, né? Sinais dela, pressão muito baixa, né? E o médico que estava comigo no dia, por mim, eu falei com ele assim, será que a gente tem condição de fazer esse transporte? E eu achava que não. Mas ele foi com a esperança dele lá em cima, e a gente vai levar. E a gente colocou ela, né, no transporte, levamos, e assim, graças a Deus a gente tem passagem, né? Consegue ir tranquilo. E o atendimento foi rápido, né? Porque já tinha feito contato, cheguei lá, era o doutor Rogério, ginecologista, eu já tinha trabalhado com ele antes, lá na minha cidade. Então, assim, enquanto os meninos já iam entrando, eu já fui na frente, eu falei com ele, olha, doutor, o paciente está muito grave. E foi um atendimento muito rápido, né? Então, já levou ela para o centro cirúrgico, já fez todo o procedimento que tinha que fazer de uma paciente, assim, que a gente fez a diferença. E se fosse, às vezes, outro profissional não tinha levado, porque realmente ela não estava estável para um transporte. Então, assim, pensando, né,
Que a gente vai pensando nessas situações diárias da urgência, emergência, do pronto-socorro. Atualmente a gente teve uma queda de andaime de aproximadamente 7 metros de altura. Nossa. E o atendimento muito rápido. Então, né, SAMU fez o inicial, trouxe pra gente, a gente fez ali todo o procedimento, intubação, estabilizou e encaminhou. E o paciente ficou dias, né, numa internação, saiu sem sequela nenhuma. Então, assim, são coisas que marcam, Sim, né? com certeza. Um Principalmente a infarto vida agora, dos atualmente, pacientes. né? Graças a Deus, o doutor Alexandre atende a gente muito rápido, colega de profissão. Sim. Então, é coisas marcantes, né? E a gente vê que a pessoa ajuda tanto o outro e na hora que ele precisou, a gente pode ajudar ele, né, da mesma forma. Então, são coisas assim marcantes, é diário. Eu acredito que se você fizer essa pergunta para mim hoje, vai ser isso. Se você fizer semana que vem, já vai ter outro fato. E depois, E são muitas porque histórias marcantes, né? Muitas. E você, doutora? Eu acho que assim, eu não tô mais, né? Eu fiz plantão por muito. Larguei o ano passado o plantão, mas durante o plantão é de fato, assim, muitas vidas que a gente consegue colocar no mundo que fazem realmente diferença, né? Sim. São inúmeras. Eu falo que é engraçado porque às vezes alguém me encontra na rua e fala assim: doutora, foi você que colocou no mundo, você lembra? Não lembro. Não, mas tá tudo bem, não, tá tudo bem e tal. Mas assim, é muito, muito legal, muito Sim, gratificante imagino. você ouvir que você fez diferença na vida daquela pessoa de alguma forma. Mas com relação ao câncer de mama, eu acho que todo diagnóstico de câncer, para mim, é um tiro, assim, sabe? Quando a gente vai dar esse possível diagnóstico, a gente fica com um nó na garganta, a paciente começa a chorar e você se segura para não chorar junto, porque é desesperador, porque é isso, né? De repente, acho que passa a vida dela na cabeça, ela fala, o que eu vou fazer com isso? O que todo mundo vai fazer com isso? E mais gostoso ainda é você ver depois elas voltarem e continuarem o segmento, assim, doutora, já acabou. Agora, então, eu vou fazer o segmento aqui, com você ginecológico, das mamas lá em Muriaé. E saem vencedoras. Graças a Deus. Então, assim, eu acho que quando elas voltam, eu falo assim, não, deu certo. Então, assim, e essa insegurança para elas é a mesma que é para a senhora, né? Eu vou dar aquele diagnóstico, mas eu não sei o que vai acontecer com ela. E né? o não sei, assim, e é importante... A gente se coloca no lugar, né? Principalmente por ser mulher. Por ser mulher. Eu lembro que um dos casos que mais me marcou assim na minha vida foi um caso de uma gestante. Ela é lá de Divino e eu estava grávida do Lucas e eu estava fazendo o pré-natal dela porque é uma paciente muito antiga. E aí ela falou assim para mim, doutora, não, eu juro que eu não vou, eu quero ganhar o meu parto, vai ser parto normal, eu vou ganhar no plantão, você não precisa se preocupar, eu só quero que seja você que me acompanhe todo mês. Eu assim, Flor, mas você vai ligar, e se eu não atender o telefone, e se você passar mal? Flor, eu sou mãe agora. Não, mas eu quero você. Mas, enfim, no 8º mês a gente fez um ultrassom, ela foi na consulta, a barriga dela, né, a gente mede a altura uterina dela despencou, e eu falei assim, não, tem alguma coisa errada. Aí a gente foi para o hospital, fizemos um ultrassom, não tinha mais líquido, o líquido amniótico tinha reduzido. E aí a gente fez a corticoterapia e fizemos a cesariana nela no dia seguinte. E aí ela deu tudo certo, o bebê nasceu bem, tudo certinho, ela foi embora para casa e voltou com um AVC hemorrágico no dia seguinte. Nossa. Depois a gente foi descobrir que ela tinha lúpus. E aí o lúpus, depois de uma cirurgia, ela teve uma trombose e aí ela passou por uma neurocirurgia, enfim, e eu lembro que eu estava grávida e do meu filho, ela também estava grávida de um menino, e eu ficava pensando assim, meu Deus, se fosse eu tô grávida, ela tá, um bebezinho, já tem uma filha, e ela também já tinha uma filha da idade da minha, eu falei assim, gente, imagina esse pai com as 2 crianças, um recém-nascido e a mãe na UTI, correndo risco de vida, e eu tô grávida, e se acontecesse comigo, você se coloca ali literalmente no lugar. E eu rezava, e a minha filhinha menor rezava, e meu marido rezava, eu botei minha mãe para rezar, botei minha sogra para rezar, e todo mundo para rezar em prol dessa menina, e a gente ia na capela do hospital e rezava, e pedia por um milagre, enfim. E aí eu lembro, foi o Anderson Finotti, que é ele que é o neurocirurgião do hospital, e ele falava assim, Alita, ó,
vai falar, né? Não vai andar mais, uma coisa assim. Cara, ela tá com um Nossa. filho recém-nascido. E hoje a Fran, é Fran o nome dela, ela vai no meu consultório, Ai, que ela bom. ficou O com uma final foi feliz. ela ficou com uma sequela, né? No Aham. membro superior, mas assim, fala, anda, cuida dos Que meninos. bom. E assim, uma das coisas que mais me deixou emocionada é que assim, ela ficou 15 dias, né? Ela passou pela neurocirurgia, foi por coisa. E aí ela chegou em casa, ela me mandou uma mensagem assim: doutor, eu posso amamentar? Eu não vou deixar de amamentar por tudo que aconteceu comigo. E aí eu tenho uma foto dela com o cabelo raspado, toda e amamentando o filho dela. Nossa. Aí eu falei assim, nossa, isso foi Deus. Isso não fui eu, não foi o neurocirurgião, não foi ninguém, foi Deus. Porque não era nem para ela estar falando comigo, era para ela estar numa cama e aí... E uma grande chance de nem sobreviver. Né? Uma grande Sim, chance de nem e aí assim, sobrevivência, foi né, uma história que me doutora? marcou muito, porque a fase da vida era a mesma fase que ela Sim. estava. Então eu falava assim, meu Deus, isso aconteceu comigo. O que isso aconteceu comigo? Ai, meu Deus, isso aconteceu. E assim, rezando, implorando para Deus para que ela saísse dessa sem nada. E foi muito sabe? importante a insistência dela de doutora Alita fazer meu pré-natal, Não né? é? Colocou O marido um dela anjo fala na isso. vida Anjo, dela. O marido dela fala isso, que por pouco a gente não perde os dois, né? Ele e ela, a criança e ela, assim, né? E é isso que eu falo, a gente não entende os planos de Deus, né? Não. Mas eu não acredito em coincidência. Eu acho que também não. realmente, assim, eu não faço mais pré-natal, eu não faço mais. Mas ela insistiu tanto, ela pediu tanto, e aí fui eu fazer. E assim, deu certo, porque eu vi, porque assim, médico não é Deus, então os médicos erram. Então, passam coisas que provavelmente eu não vi em muitas mulheres, né? É isso que eu falo, assim, eu falo isso para todo mundo, eu falo assim, não é que a gente recebe um diploma e a gente tem um Faz superpoder. milagre, né? Não, a gente não tem. E assim, como eu sou ser humano, claro que alguma coisa por mim e que eu não vi, e que eu não prestei atenção e que passou, né? E porque a gente erra. A gente erra, não é porque eu sou médica que eu nunca errei, mentira. Todo médico E a profissão da gente é difícil até nisso, né? Porque a gente não pode errar, É né? verdade. Tem uma Mas cobrança a gente é muito humano. maior, né? Uma autocobrança. Tem também. Uma autocobrança absurda. Mas, enfim, eu acho que falar isso também é importante. Então, assim, tem muitas mulheres que às vezes não vão no médico ou uma coisa assim, porque tem o medo, tem porque fulano fez isso, ciclano fez isso. Assim, infelizmente, a gente não consegue 100% de acerto. É verdade. Não tem como. Nenhuma Nós profissão somos seres humanos, 100% somos de acerto. falhos. Então, na medicina também não. Então, às vezes, a gente vê pacientes que, às vezes, com uma mamografia e com o ultrassom falando outra coisa, e a gente tem que procurar mais, a gente tem que, assim, mas assim, não desista, assim, vá ao médico, procure atendimento. Se você palpou alguma coisa, procure. Se está em dúvida, procure uma segunda opinião. Sim. Eu acho que mais do que qualquer coisa é você acreditar na sua intuição, acreditar em Deus e cuidar do seu corpo como um corpo perfeito, assim, digno de ser cuidado, de ser amado. Então, quando eu falo para as minhas pacientes assim, minha filha, você está mais preocupada em limpar o banheiro da sua casa do que cuidar do seu corpo, do que ir na academia. Como é que você tem tempo para passear com o cachorro e você não tem tempo de ir numa academia? Como é que você cuida da alimentação? Você cuida da alimentação da sua família, você cuida da alimentação de tudo, e você não cuida da sua alimentação. Assim, a gente tem que se amar mais, né? Eu falo assim que aquele mandamento de Deus, assim, amar ao próximo como a ti mesmo, e não amar ao próximo mais do que a ti mesmo. Tem que se amar primeiro, para você conseguir amar o próximo. Então, assim, isso, né? Aquela famosa frase do avião, né? Você primeiro coloca a máscara de oxigênio em você e depois você vai cuidar de quem está do seu lado. E é fato, as mulheres, elas Primeiro não são assim. né? Elas não são assim. Não, elas colocam todo mundo na frente. É verdade. Então, assim, a consulta com o ginecologista tem que ser anual, você tem que tirar um tempo, você tem que tirar aquele tempo e tem que ser uma vez por ano você ir cuidar de você. Sim. Meninas, se cuidem, se amem, façam os exames, sim, cuidem da saúde de vocês, cuidem daqui, ó, da mente, né? Cuidem, porque a gente principalmente as mulheres, né? Nós somos mais sensíveis, né? Pra tudo, né, gente? A gente
Mas nós somos predestinados a viver coisas e cada um tem a sua experiência e é assim que a vida é e é muito bom a gente esbarrar, se encontrar com pessoas também. Esse podcast aqui, eu conhecer vocês, eu tô muito feliz de ter conhecido duas pessoas incríveis, que eu ouvi falar muito bem, né? Obrigada. E eu desejo muito, gente, que vocês tenham muito sucesso na vida de vocês, em todas as áreas da vida de vocês, tá? E eu tô muito feliz, tô muito agradecida, muito obrigada por terem aceito esse convite, ter batido esse papo comigo. Eu tenho um presente pra vocês. A gente ganhou, até eu ganhei também. Legal. É que é esse kit maravilhoso da La Rory. Eu falei que para mim também foi ótimo, né? Conheci a Tralita só das redes sociais. Agora você Mas já foi me muito conhece pessoalmente. Obrigada por inspirarem as Obrigada. mulheres. Vocês são guerreiras demais. A profissão de vocês é linda. Obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada. La Rory, muito obrigada. Agora a gente vai cuidar do nosso cabelo de forma profissional. Em casa, né? Sim, sim. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar sobre o câncer de mama, conscientizar sobre o câncer de mama. Mais uma vez, se alguma mulher ouvir esse podcast, sair daqui praticando atividade física, já vou bons passar. hábitos, já fizemos nossa função. Isso mesmo. Quer falar alguma coisa? Só agradecer pelo convite, foi muito bom, né? A gente poder passar um pouquinho, né, do conhecimento da gente pro outro, né? Para poder ajudar, né? Sim. E eu vou passar ali na academia, já vou fazer a minha inscrição. Por favor, pode vamos deixar, cobrar ela, doutora. E é isso, obrigada. Então, muito obrigada, La Rory, por ter nos presenteado. Obrigada a todos os patrocinadores, que são nossos parceiros aqui desse podcast. 1001 Ideias, Café Vovó Nininho, Drogaria Matos, Nato Vida, Vini Sampaio Assessoria e Cerimonial, Santo Salto, Escolha Perfeita, Agrega, Valdécio Móveis, MR Vídeos, G Produções, Cisar Semijoias, NET DRP, Edna Alves Estúdio, Daniele Sereno e Destaque Diário. Muito obrigada, patrocinadores. Agradeço muito, estou muito feliz. E eu vou deixar um recadinho para vocês, que eu gosto sempre de falar para mim mesma e eu gosto de passar principalmente para as mulheres, para todos, mas para as mulheres. Você é muito mais forte do que imagina e muito mais capaz do que você pensa, tá? Não importa a dificuldade, não importa o que você passe, vai dar tudo certo. É preciso, deveria ter passado. Pensa assim, cuida aqui, ó, da sua mente, tá? Cuida da sua saúde, cuida de você, se ame em primeiro lugar. Eu tô muito feliz, muito obrigada. Até o próximo episódio. Obrigada.